10h22, separa o tablet aí, o caderno, é hora de estudar, moçada. Escolinha do Professor Pontes. Hoje o André Musso tá aqui para tabelar com a gente. Fala aí, André, prazer te receber no Expresso da Manhã. Posso estar enganado, mas acho que é a primeira vez que você tá com a gente por aqui. Fala, Léo, fala, Bini, Bruno, todo mundo que tá aqui no estúdio, também os outros espectadores da TC Rádio. No Expresso da Manhã, primeira vez que estou aí participando com vocês, é um prazer. Vamos bater um papo aí, substituir o professor Pontes hoje. Boa, que responsa, hein? Tá debutando aqui com a gente então no Expresso da Manhã o Musso, é sempre uma alegria recebê-lo. Agora, André, você e eu já paramos para pensar nisso aqui, mas eu não sei se todos os nossos ouvintes já pararam. Como é que os investidores escolhem as ações que vão comprar? Quais os critérios específicos? Para tomar uma decisão mais acertada, embasada, alguns critérios têm que estar claros como referência para comparar os papéis disponíveis e aí sim selecionar as melhores oportunidades. E uma das maneiras de fazer isso é através da análise fundamentalista, com a qual você já está acostumado aqui com as participações do Pontes. Hoje o André Musso está aqui para explicar a importância da análise fundamentalista das companhias para o investidor e como especificamente fazer a avaliação dessas empresas. O Musso já tem alguma experiência, apesar da pouca idade, nessa direção. E aí eu queria que você começasse explicando para a nossa galera o que é avaliar uma empresa dentro da análise fundamentalista e como funciona o processo de análise, André. Perfeito, Léo. Avaliar empresas, na verdade, é um processo, né, onde a gente busca entender como que aquela empresa funciona, quais são suas vantagens competitivas e também olhar para os números da companhia, né? Então, a gente divide essa análise em duas principais partes. A análise qualitativa, que se diz parte da qualidade da empresa, seja seus principais clientes, suas marcas, vantagens competitivas, como é que ela se relaciona ali com os demais stakeholders. Isso a gente está falando da parte qualitativa, das qualidades da empresa. E, por outro lado, a gente tem a parte quantitativa, que seria os demonstrativos financeiros de fato. A gente entender qual que é a rentabilidade daquela empresa, como é que é a estrutura de capital, ela é endividada, não é endividada, tem apresentado crescimento e, por fim, entender como que ela está sendo avaliada pelo mercado, né? Então, a soma da análise qualitativa com a análise quantitativa se leva à avaliação da empresa para a gente entender se é uma boa companhia, se não é, e se tem bons números financeiros e se vale a pena a gente investir. Tá aí, primeiro panorama, então, com base na análise fundamentalista para enxergar uma empresa e uma companhia. Mas além de entender a parte qualitativa da empresa, que você acabou de destrinchar, os clientes, o modelo de negócio, enfim, é importante também entender a parte quantitativa. Com isso em mãos, Musso, como é que a gente pode estimar efetivamente o valor de uma companhia para aí sim comparar com o preço a que são negociados os papéis e flagrar assimetrias, oportunidades de entrada? Como é que é essa parte? Uma das frentes mais representativas da avaliação de empresas é o valuation, que é a arte da gente tentar precificar e avaliar quanto que faz de fato aquela empresa e quanto vale de fato aquele ativo. Quando a gente fala de valuation, existem duas principais formas de a gente fazer essa avaliação. A primeira delas é o fluxo de caixa descontado, que é uma forma um pouco mais avançada, que serve da seguinte forma, é simples da gente entender. Qual que seria o valor de uma empresa hoje? É todo o caixa que ela pode gerar nos próximos anos, então quanto que ela vai gerar de caixa no ano que vem, no próximo ano, até a eternidade, trazido esse valor a valor presente, porque não faz muito sentido a gente comparar R$100 hoje com R$100 daqui a 10 anos, a gente sabe que R$100 hoje tem um valor percebido muito maior. Então a gente vai entender quanto que essa empresa gera de caixa hoje, quanto que ela pode gerar de caixa nos próximos anos e descontar essa geração de caixa futura a valor presente para entender, de fato, quanto que valeria aquela empresa hoje. Esse é o modelo de fluxo de caixa descontado. A outra forma da gente fazer o valuation, realizar essa avaliação, é a avaliação relativa, né, que seria através de múltiplos de valuation. Então, a gente vai comparar qual que é o valor dessa empresa frente a alguma métrica financeira. Então, por exemplo, quanto que essa empresa vale hoje frente ao lucro que ela dá por ano. E a gente vai comparar isso tanto com a média histórica dessa mesma companhia, com demais empresas do setor e com seu custo de oportunidade, né? Quanto que você poderia ter em outra aplicação. Então, são essas duas formas de valuation. O fluxo de caixa descontado, entender qual é a geração de caixa futura que essa empresa pode proporcionar para os seus acionistas, trazendo a valor presente, e avaliação relativa para a gente entender quanto que essa empresa está sendo negociada frente a alguma métrica financeira. E a gente vai conversar sobre quais são essas métricas aí na frente da entrevista. Vamos sim. Agora, antes, só para ficar claro para o nosso ouvinte, quando você diz fluxo de caixa descontado, esse desconto refere-se a o quê? É a inflação, juros? O que você está considerando para descontar? Perfeito. Depende primeiro do fluxo de caixa. Se a gente fizer o fluxo de caixa da firma, qual que é o fluxo de caixa que essa companhia consegue gerar no final do dia, a gente vai descontar essa taxa ao WACC, que é o custo médio ponderado de capital. É um pouco difícil para a pessoa que nunca escutou essa palavra entender o que é, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Uma companhia ela consegue se financiar do mercado de duas formas.
Você tem uma empresa, você tem um supermercado, você quer captar recursos. Como é que você pode fazer isso? Ou você vai pegar uma dívida com alguém, ou seja, um recurso de terceiros, vai pegar um endividamento com uma pessoa para fazer essa operação e depois você vai pagar esse endividamento para essa pessoa, ou você consegue um sócio, né, que seria um capital próprio, um dinheiro de um acionista. Então a companhia, ela se financia ou por capital próprio ou por capital de terceiros. Capital próprio, dinheiro do sócio investido na empresa, capital de terceiros, passivos, dívidas contraídas com agente de mercado para financiar aquela operação. Então a gente desconta essa taxa futura, essa geração de caixa futura da empresa a esse WACC, que é a média do capital da empresa. Quanto que ela tem de capital próprio, quanto que ela tem de capital de terceiros, qual que é o custo desse capital de terceiros, ou seja, qual que é o custo dessa dívida e qual que é o custo de capital próprio, que seria aí o custo de oportunidade do investidor. Ou seja, uma pessoa para investir numa empresa, ela tem um custo de oportunidade. Qual que é esse custo de oportunidade? A gente mensura aí pelo modelo CAPM, para entender qual que é o mínimo que essa pessoa deveria exigir para entrar como seu sócio nessa empresa. Então a gente faz essa média e é essa taxa que a gente desconta o custo de capital da companhia. Estamos recebendo aqui o André Musso, que está vestindo a camisa da escolinha do professor Pontes para discorrer um pouquinho mais de avaliação, análise fundamentalista por parte das empresas, e a gente sabe que muitos investidores consideram os múltiplos na hora de avaliar uma companhia em detrimento de outra. Como é que é feita essa avaliação por múltiplos? A avaliação por múltiplos ela é muito mais simples de ser entendida do que o fluxo de caixa descontado, até porque ela é mais intuitiva. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem um lucro por ano aí de R$1.000. Qual que seria o valor dessa empresa? Quanto que essa empresa vale quando a gente fala de múltiplos? Primeiro, você tem que entender como é que o mercado daquele segmento pratica o valuation. Então, por exemplo, a gente tem uma rede de supermercados que costuma negociar a 10 vezes o lucro. O que isso significa? Se ela lucra R$1.000 por mês, o valor de mercado desse supermercado seria de R$10.000. Então, se você quisesse vender esse supermercado para um terceiro investidor, ele estaria apto a pagar esses R$10.000 por uma empresa que todos os anos dá aí R$1.000 de lucro. Então, a avaliação relativa, a avaliação por múltiplos, é comparar uma métrica financeira da empresa, seja o seu lucro operacional, seja o seu patrimônio líquido, seja a sua receita, seja o seu lucro líquido, com o valor de mercado dessa companhia. Então, a gente consegue entender quanto que o mercado está disposto a pagar ou como que o mercado está avaliando aquela empresa frente a uma métrica operacional. E essa métrica pode ser o lucro, pode ser o lucro operacional, a receita. Então, é realmente essa comparação. Quanto que o mercado está disposto a pagar por uma unidade de lucro daquela empresa. E é importante a gente entender que quanto maior for o crescimento e a qualidade desses lucros, mais o mercado vai estar disposto a pagar por essa empresa. Porque vamos pensar muito bem, a gente tem, por exemplo, uma empresa do setor de saneamento, que não tem muita variação dos seus resultados. Todos os anos você tem que pagar a conta de água, vai pagar ali e esse resultado vai para a empresa de saneamento. Se essa empresa tiver um lucro, por exemplo, de 10 por ano, você tem uma certeza muito maior que essa empresa vai continuar dando esse mesmo lucro nos próximos anos. Então, o fator qualidade faz com que ela tenha uma maior certeza dessa recorrência dos lucros. Agora, se for uma empresa, por exemplo, que está num setor que varia mais de acordo com a economia, o setor de construção civil, o setor de aviação, você não tem muita certeza se essa empresa vai ter recorrência nos lucros. Então, você vai pagar um múltiplo um pouco menor pelo fator qualidade, né? Você não tem muita certeza se essa empresa vai ou não dar esses R$100 de lucro. E o outro fator é o fator crescimento. Se uma empresa dá R$100 de lucro por ano, mas não cresce, você vai pagar um múltiplo muito menor do que uma empresa que dá R$100 de lucro por ano, mas está crescendo 200% ao ano. Porque lá na frente esse lucro vai ser muito maior, você vai ter que pagar um pouco mais caro por isso. Grande, Múcio, e para a gente fechar aqui, destacar quais os principais múltiplos que o investidor tem que ter no radar na hora de analisar uma empresa, de fazer a avaliação da companhia. Você destacaria 1, 2 ou até 3 desses múltiplos? Eu acho que os 3 principais múltiplos que a pessoa tem que olhar é o seguinte, tá? E sempre comparar com a qualidade e com o crescimento, porque um múltiplo sozinho não quer dizer muita coisa. Uma empresa 20 vezes lucro pode estar mais barata do que uma 10 vezes lucro, se o fator crescimento for maior e se a qualidade for maior. Então, não é um múltiplo isolado que vai dar a decisão de investimento, ele vai só te balizar, ser mais uma ferramenta ali para você usar na hora de fazer a análise. E citar aqui 3 principais múltiplos para vocês, o principal deles é o preço sobre lucro, então você entender qual que é o valor de mercado, qual que é o preço da ação hoje, frente ao lucro que ela pode dar. O outro indicador muito interessante é o EV/EBITDA, o Enterprise Value sobre o EBITDA, ou seja, qual que é o total valor da empresa, tanto o market cap quanto a sua dívida somado, dividido pelo seu lucro operacional. Esse também é muito interessante, porque você consegue avaliar empresas com alavancagem financeira diferente. E o último, o preço-valor patrimonial. Esse que é o que eu menos gosto, mas para alguns setores é interessante você olhar, né? Qual que é o preço da empresa frente ao seu patrimônio líquido. Grande, Múcio, sempre um prazer conversar com você. Em várias oportunidades a gente já teve essa chance e aqui no Expresso da Manhã foi uma alegria muito grande ver a sua estreia.
E a galera também participou por aí, ô Vini? Ouvintes mandaram mensagens? Ô, Léo, foi bem legal que você deu a brecha aqui. Aliás, são muitas mensagens. Deixa eu ver se eu encontro. Achei aqui, ó. A Renata, que fala com a gente do Rio Grande do Sul, ela não mandou pergunta, não. Ela só escreveu aqui, ó, logo no comecinho da fala do André. Sou fanzoca do André. Mandou um monte de palmas aqui. Eu falei, ó, vou ler a mensagem no ar. Aí ela já mandou uns joinhas aqui. Então, ó, André, você tem uma fã. Ela se chama Renata. Não, desculpa. Ele não tem uma fã. Ele tem uma fanzoca, não é isso que ela falou? Fanzoca, A Renata? tem uma fanzoca, é verdade. Do Rio Grande do Sul, DDD 51, que fala do Rio Grande do Sul, tá aqui. Sou fanzoca do André. Obrigado, Renata, pela participação. Muito legal, viu, André? O pessoal curtiu bastante. Não tem perguntas, mas tem elogios. Que legal. Manda um alô pra Renata aí, ô. Valeu, Renata. Muito obrigado por acompanhar o trabalho e todo mundo que tá assistindo também. Um forte abraço pra todo mundo. Valeu, André. Valeu demais. Você vai voltar mais vezes aqui, hein, rapaz? Tá fechado o compromisso. 10h33, rápido intervalo, no momento em que o Ibovespa